Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Quem que poderia ler essa reflexão para a gente? Posso, Carlos? Vamos lá. A perfeição é masculina ou feminina? A perfeição aglutina todas as virtudes em seu grau máximo. A masculinidade sendo parte das virtudes e a feminilidade seu complemento virtuoso. Como eles se aproximarão da perfeição? Assim, nem o ser com características masculinas ao extremo serão perfeitas, nem o ser com as características femininas extremas. O ser sendo sempre perfectível, mas a caminho da perfeição, como se dará esse processo assinótico? Assintótico. Assintótico, na busca do todo perfeito? Tá. Geralmente, reflexão é para refletir, né? E hoje, no momento em que se fala tanto aí, né, dos gêneros, fala tanto do homem, da mulher, e eu acho que a mulher nunca foi tão valorizada como é valorizada hoje, né? Você pode ficar brava quando eu digo isso, mas se a gente pegar a história da humanidade antiga, as mulheres sempre foram relegadas, né, a um plano inferior, principalmente em determinadas culturas, e algumas ainda é. E aí, hoje, a gente vem passando aí por um choque de ideias e vem enxergando que isso tem que ser mudado, né? que tem que haver uma igualdade de tratamento, de respeito e tudo mais. E aí a gente vai tentar ver, à medida que eu vou evoluindo como espírito, será que se eu for sempre homem ou se eu for sempre mulher, eu vou conseguir chegar a um nível razoável de perfeição ou eu preciso beber nas duas fontes? Será que o fato de eu encarnar como homem me ensina coisas diferentes de quando eu encarno como mulher? Né? Então, é isso que vai ser a nossa tônica, o nosso tema dessa noite, né? E vai tentar mostrar para a gente se realmente as duas experiências são válidas, se as duas experiências são importantes. Vamos aproveitar aqui e vamos ler a introdução. Eu vou começar pela minha tela aqui. O próximo agora é a Miriam. Você consegue ler aí para a gente, Miriam? Consigo. Vamos lá. Introdução, né? Esse capítulo tem por objetivo a investigação filosófica à sexualidade, ou melhor, a polaridade de características intrínsecas do espírito. O mundo espiritual, apesar da não existência da reprodução espiritual, poderá apresentar uma polaridade masculino-feminino. É sobre esse assunto que nós debruçaremos. O capítulo trata-se o ser, masculinidade e feminilidade. O livro do professor São Marcos será o batizador do nosso estudo. Até então, entendíamos o espírito como sendo um ente assexuado e sem características masculinas e femininas. Vamos entender que o independente do aparelho... Eu li certo, gente? Parece que eu estou com um pouco problema de... Não, tá indo, pode ir. Vamos entender que, independentemente do aparelho genital reprodutor, existe um psiquismo polarizado com características que dominamos como feminino, como masculino e feminino. Tá. Então, vamos pegar aqui em dois pontos que eu acho que são importantes. Ó. O mundo espiritual, apesar da não existência da reprodução espiritual, poderá apresentar uma polaridade. Tá? Então, lá no mundo espiritual, quando a gente está fora da carne, a gente está na erraticidade, não existe reprodução.
né? Mas ele apresenta uma polaridade masculina e feminina. Não que o espírito tenha isso, mas o que ele vai dizer aqui? Ó? Vamos entender que, independente do aparelho genital reprodutor, existe um psiquismo que vai ter características que determinamos como masculino e feminino. Então, eu vou encarnar várias vezes, mas dependendo do meu estado, naquele momento, eu posso ter características mais de homem ou características mais de mulher. Isso é meio óbvio, né? Então, vamos supor que eu saia dessa encarnação agora. Como eu estive encarnado aqui como homem, é claro que eu vou levar isso, né, de uma certa maneira. Então, naquele momento, eu posso ter características mais assim ou mais assado. E muitas vezes, mesmo que eu tenha encarnado na minha última vida como mulher, eu posso ter traços fortes de personalidade que estão ligados ao masculino. É claro isso, não é? Né? Então, porque a gente sempre fala assim, espírito não tem sexo. Sim, ele não tem sexo. Mas, psiquicamente, o espírito ele vai ter características que, pelo menos naquele momento, vão caracterizá-lo de um jeito ou do outro. Tranquilo até aí? Carlos, seria dizer, o espírito não tem genitais, mas tem uma polaridade Isso. Ele não tem genitais no sentido, né, do órgão, mas ele tem uma polaridade do gênero. Seria isso? Isso, exatamente. Pelo menos isso, pelo menos naquele momento, tá? Pode ser que depois da outra encarnação ele polariza para o outro lado. Pode ser, entendeu? Então, eu posso, por exemplo, de repente eu tenho traços que remetem ao gênero masculino e mesmo eu vivendo umas duas encarnações femininas, aqueles traços ainda são muito fortes, entendeu? Então, eu voltando para a erraticidade, eu ainda tenho aqueles traços. Por isso que a gente vai ver em muitas ocasiões, e quando a gente traz aqui para o planeta Terra, a gente vai ver que muitos pais, muitas vezes, eles têm características, né, mais de mãe do que de pai. E muitas mães, às vezes, não é assim? Aquele pai meio coração mole. Né? Eu estou colocando isso assim como se fosse uma característica masculina e feminina, mas é que as mulheres, geralmente, via de regra, elas são mais emotivas, elas são mais doces, não, mas do cuidado, elas são né? do cuidado. Você vê claramente que é tão difícil você encontrar homens enfermeiros. Sim. Porque o cuidar do outro é algo muito dessa polaridade feminina mesmo. Isso, exatamente. Tá? E aí eu vou ter mais ou menos isso. Então, em determinados momentos, esse espírito ele ainda pode estar muito com essas características. E a polaridade, quando ela está muito para o lado, o espírito ele veio como um corpo masculino, mas a polaridade ela é total masculina, onde que vem a identidade homoafetiva. Com né? certeza. E as pessoas não entendem, porque aí querem obrigar a pessoa a passar por uma reencarnação sem a essência masculina, porque ela está num corpo, por exemplo, feminino, masculino, e sem a essência feminina por ela estar sem a essência masculina, feminina por ela estar num corpo masculino, e sem a essência feminina se ela está ao contrário, né? Sim, então, daí, sim. As pessoas não entendem isso. A ciência ela já veio explicar que isso, inclusive, está no DNA. Se a pessoa tem o dinheiro para fazer, né, o exame, porque o exame ainda é muito caro, ou se a pessoa se inscrever para ser voluntário, ela consegue, né, se ela tem problemas sérios na identidade dela, se ela tem um problema sério, que mexe com o psicológico, ela pode se voluntariar e buscar esse conhecimento através da ciência. Eu vi um documentário de um homem que ele se identificava como mulher, e ele fez todo esse processo, né, para realmente tirar
tirar da mente dele que ele não estava louco, ele se transformou numa mulher, mas e a identidade dele era homem, era masculina. Uma coisa muito louca. Mas ele só conseguiu ter paz quando ele se transformou em mulher. E é casado, e a esposa que foi a incentivadora dele. Porque, inclusive, ele chegou até um processo de infartar por causa disso. É um documentário que tem ficou muito tempo na Netflix e tem na Globo, na Globo, né? Globoplay. Isso, na Globoplay. É impressionante, porque eu tinha preconceito com relação a isso. Entendeu? E quebrou totalmente o meu preconceito. Porque a educação de sentimento. Porque eu sentia a dor do outro, eu sentia a sensibilidade, eu sentia a necessidade do outro de fazer isso, sabe? Mas aí eu precisei de assistir um documentário, eu precisei olhar no olho desse cara que se transformou numa senhora, porque ele só foi fazer isso depois de 60 anos de idade, e ele agora é pleno e feliz. Vamos lá. O coador e a definição da sexualidade no ente. Marina, agora é a sua vez, Marina. Você pode ler para a gente? Sim. Eu não entendi essa figura do coador, não. Depois você me explica, tá? Mas vamos lá, vamos ler o texto aqui. O coador e a definição da sexualidade no ente. Amarramos no fundo de um coador um barbante e puxamos para um lado e para outro, conforme mostra a figura abaixo. Coisa que eu não entendi. Deixa só, antes de você ler, é facinho. Ó. Por exemplo, vamos fazer de contas que o coador é esse óculos, que vamos ver se dá. Então, o óculos está assim. Ó. Então, ele está dizendo para fazer isso. Ó. Quando está aqui, é masculino. Vocês não estão vendo. Aqui, ó. Então, ele está aqui. Ó. Então, quando ele está desse jeito, é masculino. Quando ele está assim, é feminino. Ele está dizendo que é só uma questão de polaridade. Tá? É só uma questão de virar esse coador. Virou para cá de um jeito masculino. Virou tá. São dois, na figura são dois coadores, então. Isso. Tem dois coadores aí. Tá. Então é só que ele vira. Isso que era um coador só. Entendi. Ele vira o lado. São dois funis aí, parece, né? Isso. Aí então, de um lado é masculino, e quando ele está virado para um lado é masculino, do outro é feminino. Tá bom? Pensei que fosse um coador só. Eu falei, que coador é esse? Eu não estava entendendo. Tá bom, entendi. Obrigada, professor. Associemos estas figuras ao instante da concepção do sexo do feto no útero materno. Dependendo do lado do coador, temos definido se será homem ou mulher, e todo o seu programa de vida da encarnação não estará previamente delineado. Estará. Isso. Tá. Desculpa. E todo o seu programa de vida da encarnação estará previamente delineado. Pretende-se, com este quadro, demonstrar que qualquer pretensa superioridade em termos sexuais se encontra fora de um bom senso. No momento da concepção, o perispírito é atraído por uma força incomparável às células que se vão formando, nelas imprimindo automaticamente, por força da lei de causa e efeito, o que é necessário à sua evolução, incluindo, sem dúvida, o sexo e suas funções relevantes. O corpo produz o corpo que é herdeiro de muitos caracteres ancestrais da família, que sofre as ocorrências ambientais. Mas só o espírito produz o caráter, as tendências, as qualidades morais, as realizações intelectuais e o programa reencarnatório. Existe a colaboração do mundo espiritual através das entidades na escolha do elemento de fecundação, no que toca o sexo do novo corpo a ser utilizado no reencarne. Tá. O que eu penso que é interessante a gente frisar aqui é isso aqui, ó. Tá todo mundo vendo onde eu estou frisando aqui, né? Dependendo do lado do coador, temos definido se será homem ou mulher. E todo o seu programa de vida da encarnação estará previamente delineado. Você concorda que o gênero, o sexo masculino ou feminino, ele vai ter uma função muito importante dentro do meu programa reencarnatório, né? Até porque, eu não sei se você já notou, quando tem alguém grávida, a primeira coisa que a gente pergunta para a grávida é o que é.
Né? Como é que isso está intrínseco na gente. Né? Qual é o sexo do bebê? É menino ou menina? Né? Aí o pai fala, não, o pai está louco para que seja um molequinho, mas ele fala, vindo com saúde, tá bom. Não é assim? Então, mas isso tem uma importância muito grande. Por quê? Porque as minhas provas, o meu o plano reencarnatório, ele vai passar muito firmemente por isso aí. Uma outra coisa que é importante a gente frisar é aqui, ó. O corpo produz o corpo, que é herdeiro de muitos caracteres ancestrais da família. Então, a gente sabe que a gente vai ter a questão da genética muito envolvida aí. Né? Então, muitas vezes eu vou trazer muitas coisas que eu imagino assim, mas isso aqui é herança de outras vidas. Sim, e vem muita coisa através da genética. Né? Mas só o espírito produz o caráter, as tendências, as qualidades morais, as realizações intelectuais e o programa reencarnatório. Então, é o espírito que é o dono de tudo isso. Apesar que eu estive vendo uma palestra da Anete Guimarães aqui em São José, há uns 2 anos, 2, 3, um pouco antes da pandemia, e ela falava assim, que às vezes a gente pensa que são coisas muito distantes, mas a influência da carne sobre o espírito é muito grande. É muito grande. Porque se eu tenho, por exemplo, as meninas, não as meninas daqui, mas as meninas lá de fora, às vezes tem, por exemplo, o TPM. A TPM, ela causa em algumas meninas um problema de humor. Né? Então, poxa, mas se o corpo não tem nada a ver com o espírito, mas o humor está no espírito. Então, ele está causando problema. Né? Então, a gente sabe que existe uma influência. Se eu estou conversando com você e estou com muita fome, a fome é do corpo físico. Eu fico mal-humorado. Fome é uma das coisas que mais deixa a gente mal-humorado. Fome e sono. E são coisas do corpo físico que influenciam o seu estado de humor. Então, a gente sabe que existe uma interação muito grande. Mas características como caráter, qualidades morais, então isso tudo vai ser obra do espírito e vai ficar como característica do espírito. Ok? E potencializa também a sexualidade, né? Essa fase da mulher. E aí vai botar à prova dela a tendência que ela tem, que isso é aprovação, né? Então, daí vai potencializar isso e aí vai botar para ela um desafio nas questões da moralidade, né? Então, potencializa e aí vai mexer com ela também nessas questões, né? Vai. Aliás, isso vai gerar muitas consequências dentro das nossas atitudes. Vai gerar muitas consequências, né? Dentro das nossas atitudes, da nossa vida como um todo. Então, toda essa interação aí, né? Ela é muito importante. Professor, posso falar uma coisa? Por favor, Marina. Olha, nada é por acaso, né? Não tem coincidência. E você sabe que eu estou fazendo o curso, né, lá do CVV. Sim. E aí, estou num tema, acabei de passar por um tema que fala sobre o sexo, né? E aí tem definições, eu queria falar aqui para vocês. O que é sexo? A definição. É macho, fêmea e intersexo. Gênero, qual a definição de gênero? Masculino e feminino. Definição de identidade de gênero. Transgênero e cisgênero. E definição de orientação sexual. Heterossexual, homossexual e bissexual. Então, o texto, né, da aula, ela define e explica o que é cada coisa. Porque é importante que a gente entenda isso, né? Porque tem muitas pessoas que, como vocês disseram, né, que ela está num corpo, né, a matéria é uma, mas o gênero psíquico é outro, né? E aí levam as pessoas ao suicídio também. Né? Então, tem muitos casos de procura de ajuda, né? Muito boa colocação. É importante entender essas diferenças, né?
Sim. E Para que a aí, gente possa ser até empático, né, com essas pessoas, né, Marina? sim, sim, e olhar para a alma mesmo da pessoa, né? Porque, por isso que eu acho, assim, acho importante a gente olhar mesmo com a alma, o sentimento das pessoas, né? E não olhar a matéria, né? Se Sim. você tem cara de homem, se você tem cara de mulher, mas olhar para a alma, né? E é muito interessante essa aula também de hoje, que o espírito não tem, né? Ela tem a psique, né? E ela tem assim, né? E ela tem Sim. assim e definiu tudo isso, né? Tá bom, só Legal. isso, professor. Obrigada. Estou muito Muito. falante hoje. Não, mas eu Muito gosto que fale mesmo. falante, Aula de filosofia para a gente conversar mesmo. mas é. Eu vou acrescentar também, que a Marina, eu achei excelente isso, porque você tinha dúvidas nisso, né? Que eu lembro que logo quando eu frequentava antes, você tinha dúvida com relação a isso pelas questões da religião, né, Marina? E esse é para você ver como é muito importante a gente interagir com outras mentes e com o estudo mesmo, né? Porque vai mudando a nossa forma de pensar. Então, além do suicídio, é a depressão que a pessoa convive com ela pode até não se suicidar, né? Mas ela convive com a depressão porque ela se sente no meio de uma sociedade que ela não pertence. Então, eu Sim. acho que a liberdade de expressão ela tem que ser trabalhada e muito. Eu posso e eu quero e eu devo me expressar da forma que eu sou na sociedade. E a sociedade tem que parar de ficar me cobrando isso, porque isso traz um desestímulo para mim muito grande. Eu estou E, falando, e, isso por experiência própria, e tá? eu vou fazer uma comparação meio vocês gostam, acho, sabe que eu gosto de umas comparações meio doidas aí. Então, imagine, por exemplo, se você, quem é heterossexual, tá? Eu vou pegar meu caso, eu sou heterossexual. Então, se alguém me dissesse que está errado ser heterossexual, que eu não poderia me sentir atraído por uma mulher, mas que o correto e o que é bom aos olhos de Deus seria eu me sentir atraído por outro homem. Eu não sei como é que ia ser a minha vida, porque eu ia viver em depressão, entendeu? Porque estaria fora da minha natureza. A mesma coisa com alguém que é homossexual. Então, quando você diz para ele que ele tem que se sentir atraído por alguém do sexo oposto, ele fala, mas eu não sinto essa atração. Então, ele pode até fazer aquilo por uma convenção da sociedade, mas ele vai ser alguém extremamente infeliz, né? E vai fazer a outra pessoa infeliz também. Então, assim, que a sociedade, ela tem uma série de convenções e quando a gente olha de uma outra forma para tudo isso, da maneira como isso está sendo colocado, como a Marina colocou, então a gente vai entender, né? Pelo menos eu entendo o que o outro passa. Quando eu entendo, eu respeito aquilo que a pessoa passa. Né? Por isso que é importante o que você falou, Miriam, o conhecimento. Né? À medida que a gente Convenções, conhece. convenções e falso moralismo, né? Porque às vezes a pessoa Sim, ela se alia a uma outra pessoa para ter um casamento de de fachada. fachada. Sim, com certeza, com certeza. O prazer e a dor, Gisele. Gisele, você está entre Desculpa, nós? Carlos, pode pedir para Maria ler, eu leio o próximo? Tá bom. O Pedro. Posso Pedro, tá ler? por aí? Eu leio, eu leio. Pode Leio, ser, então. Carlos. Pode ser, Maria. Ah, tá. O prazer e a dor. A satisfação ou insatisfação do ser humano está intimamente ligada com as sensações de prazer e de dor. Essas sensações passam por nosso cérebro, são registradas, elevadas ao nosso espírito. Elas, porém, são temporárias e sua duração se relaciona com essa causa. A natureza dessas sensações faz com que o espírito busque as que lhes dão satisfação e se afaste ou suprima aquelas desagradáveis. Os sentidos são os canais das sensações. Belas paisagens em tonalidade e intensidade luminosa adequada causam prazer. Sons melodiosos em volumes sonoros bem equilibrados também são prazerosos.
Com os outros sentidos, igualmente. Assim, uma boa comida, um bom perfume. O tato tem satisfação com superfícies macias e ondulações suaves. O contrário nos causa insatisfação, chegando ao extremo através da dor. Os sentidos também são canais que despertam a sensualidade. Ela se faz através da visão, audição, olfato e principalmente o tato. Neste último, se destacam regiões do corpo onde elas são mais acentuadas. A libido, energia sexual de caráter psíquico, impulsiona o indivíduo para a realização criativa e produtiva, quando se expressa com moderação, sendo natural decorrência ancestral do instinto com cuja faixa o ser transitou durante um largo período e cujas marcas permanecem dominantes. Freud definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. Em se tratando das experiências primárias do espírito no mundo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. O sexo é a energia criadora do amor, sendo este o mantenedor da estabilidade em todo o universo. A alma, em se aperfeiçoando, busca sempre prazeres mais nobres. Vamos pegar aqui, vamos nos fixar em duas passagens aqui, ó. Aqui, ó. A libido, energia sexual de caráter psíquico que impulsiona o indivíduo para a realização criativa e produtiva. Você já imaginou se se nós não tivéssemos libido? Já tinha acabado a raça humana. Né? Então, é ela que nos leva, né, a procurar o sexo. Né? Olha como isso é bom. Né? Desde que esteja, né, na medida certa, como ele vai colocar aqui, ó, quando se expressa com moderação. Aí o Freud, ele vai dizer para a gente como ele vai falar. O Freud era um cara meio assim, ele fala, não, tudo para ele é sexo, né? Então ele vai falar assim, não, o objetivo do impulso sexual é a procura do prazer. Então por que eu busco? Só pelo prazer. Mas, quando a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui, a gente vai falar aqui, ó, o sexo é a energia criadora do amor. E é esse amor que mantém a estabilidade do universo. Porque o sexo, ele não é, como diz na química, um catalisador. Então, muitas vezes, não é ele que me impulsiona a buscar aquela outra companhia, porque se não fosse isso, muitas e muitas pessoas iriam optar. Imagina um mundo sem libido, sem interesse sexual. Então, muita gente iria buscar uma vida solitária. Né? E aí, o que me faz... Né? A gente vai ver daqui a pouquinho que, por exemplo, quando eu convivo com outras pessoas, isso acaba sendo muito bom para mim. Né? Porque vai me despertar um negócio chamado altruísmo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por isso que ele fala que a partir do sexo, né, é que vem o amor. A maioria das relações, a maioria, não vou dizer que são todas, mas elas começam geralmente a partir da paixão, a partir do interesse sexual. Né? E depois ela vai se transformar em amor. E à medida que a alma se aperfeiçoa, ela vai buscando esses sentimentos mais nobres. Né? E o que foi ensinado para a gente lá atrás? A ver o sexo como algo sujo. Se a gente pegar, por exemplo, na história das religiões, o que a gente via? Né? A religião sempre coloca o sexo como algo sujo, como algo de pecado, como algo que não é conveniente. Né? E, por exemplo, se você buscar lá dentro da doutrina católica,
Não aquilo que o católico hoje pratica, mas aquilo que está lá no pensamento do católico. O que ele vai dizer? Na base do pensamento, vai falar assim, olha, o sexo só para fins de procriação. Não é isso? Vai lá na base do catolicismo. Eu não sei se alguém aqui que casou na Igreja Católica fez curso de noivos. Eles Nossa, vão dizer, sim. não é? Ó, você não pode fazer, você só faz sexo para fins de procriação, você não deve tomar pílula anticoncepcional, porque isso é abortivo, você tem que fazer tabelinha, né? Então, Nessa assim, daí, meu tio teve 22 filhos. quer ver? Método Billings. Foi ensinado na igreja. Tem primo meu que eu nem conheço, sabe, gente? Eu Mas nem nem o seu tio deve conhecer, com 22, imagina para decorar o nome de tudo, né? Maldade. Então, algo que foi colocado como sujo, o que a gente está tentando ver? Olha, se não fosse esse negócio sujo, não tinha humanidade. Né? Não haveria esse instinto de você procurar um outro ser. Né? Então, seria algo completamente desinteressante. O Carlos, ele provavelmente ele vai vir numa próxima reencarnação como o X, né? Que o X é aquele que não tem a necessidade de se relacionar sexualmente com outra pessoa, mas ele tem libido. É louco, ele tem libido para poder produzir, para poder colocar na vida dele social, assim, né? Fazer as coisas que esporte, essas coisas, precisa do libido, né? Mas ele, na questão do sexual, vem bloqueado. Para quê? Para passar por uma experiência sem isso na cabeça, porque isso é uma coisa que, para ter 22 filhos, ele deve gostar muito de sexo. Sim. Ô, Carlos, ou não tinha televisão. Vai ser falado algo nesse capítulo sobre o celibato para fins espirituais, como monge? Não entra nessa questão. Sabe por que está dizendo que o sexo gera o amor, que é a energia criadora e mantenedora do universo. E Gandhi e algumas grandes iluminados, eles, por exemplo, na biografia do Gandhi, ele diz que ele optou por ser, não sei se celibato é alguém que nunca teve relação, mas ele optou por não ter mais relações com a sua esposa, quando ele também entrou na questão política de libertar a Índia, ao mesmo tempo em que ele fazia jejum, porque ele dizia que essa energia sexual seria derivada para fins cósmicos. Então, eu fiquei impressionada no sentido que ele dizia assim, o biógrafo dele que eu li foi do Holden, ele dizia, é a energia do alimento e a energia sexual se canalizada de uma forma espiritual por alguém muito evoluído, gera realmente uma explosão energética. Kundalini, será? Eu não entendi, Maria. Seria a economia da Kundalini? Então, eu fiquei imaginando aquela cobra lá dos indianos, né? Mas ele dizia o seguinte, que quando ele precisava falar com um chefe político e tal, ele fazia mais jejum e se mantinha celibatário. Eu acho que é porque, sabe, Gisele, deve misturar essa energia, mistura por isso que até nas questões do trabalho espiritual, pede-se para que também entre em jejum para poder você receber 100%, né, da energia Kundalina, das energias que emanam do magnetismo, né? Então, assim, você tem que fazer o jejum para não misturar. Até porque assim, é meio que assim, qual a intenção que você está fazendo? Na realidade, o sexo é um sexo por prazer do teu corpo e é esse prazer que a gente vê no mundo, ou é o sexo realmente pela necessidade do corpo e necessidade do sentimento, né? O sentimento, quando ele vem junto, ele é muito melhor, ele é muito mais saudável. Uhum. Então, nesse sentido da energia que está escrito. Então, aqui, aí, como a gente, até coloquei em vermelho aqui, ó,
que essa energia sexual ela impulsiona para a realização criativa e produtiva. Então, de repente, se ele guarda isso, ele pode fazer outras coisas. Mas a ideia instintiva, a princípio, não é essa, né? A ideia instintiva é você extravasar isso mesmo, né? Da maneira natural, né? Como é feito. Eles praticam o sexo tântrico, né? Sem a necessidade do orgasmo. Assim. Mas o Gandhi tinha, ele foi casado, ele tinha filhos, não tinha? O Gandhi tem filhos. Sim, Então, o que ele fazia no início da vida, quando ele estava lá na África do Sul, ele não era celibatário, nada. Ele teve os filhos, tudo. Quando ele voltou para a Índia, que ele foi começar a fazer o ahimsa, que é a desobediência civil, né? Aí ele começou, e eles morreram celibatários, ele e a esposa dele, convivendo. Ele disse que por 4 vezes ele tentou entrar no celibato, na 4ª vez ele conseguiu, e que isso potencializava dele, assim, a intenção dele, né? Como que ele trazia a energia do cosmos. Ele tentou a vida inteira, ele tentou a vida inteira. Quando ele tinha 80 anos, ele conseguiu. Aí tá fácil, né? Mas daí, eu entendi. Nesse sentido, eu penso também, talvez, esses monges tibetanos. Não, eu digo essa parte do catolicismo, essa imposição aos padres, mas muitas pessoas, talvez em outras filosofias, em outras religiões, usam o celibato nesse sentido de energia cósmica. Sim, sim. Mas no catolicismo já não é bem esse sentido, né? No catolicismo é um pouco diferente. Aqui no catolicismo eu acho que é mais uma imposição e manter a riqueza dentro da igreja. Isso, para manter o padre focado e a igreja ficava com a herança, né, dos padres. E para ele ter foco também no que ele está fazendo, né? Mas vamos lá. A finalidade reprodutiva. Agora é a sua vez, então. Pode ser agora, Gisele? O livro também. A finalidade reprodutiva. O sexo é lei de atração proveniente de lei de reprodução que atua com a formação de todos os seres da natureza. Dessa lei de atração resultam as energias sexuais, a libido e a energia sexual reprodutora. A libido atua no sistema mental e determina a vontade ou necessidade psíquica da reprodução sexual. A energia sexual reprodutora atua diretamente no corpo físico e determina a ação fisiológica da sexualidade, quase sempre sob o impulso da libido. As energias sexuais causam e sofrem as reações dos componentes mentais e fisiológicos do ser humano. O ser humano possui zonas psíquicas de sexualidade a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. A energia natural do sexo, inerente à própria vida, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no centro psíquico de cada um, e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que ali obliterar os mecanismos outros de ação, qual se estivéssemos diante de usina, reclamando o controle adequado. A natureza encontra como incentivo a reprodução, o prazer despertado na união íntima dos seres. Se essa união não fosse prazerosa, traria como consequência imediata o desestímulo à reprodução. A perpetuação da espécie estaria comprometida com a indiferença sexual. Pretende-se com essa lembrança mostrar o saber da providência ao vincular o prazer com o ato reprodutivo. Eu já fiz essa aula algumas vezes e hoje à tarde eu estava lendo sobre isso e cada vez que a gente lê, a gente vê de uma forma, né? Eu fiquei encantado com a simplicidade disso aqui, ó, e que muitas vezes a gente não para pensar. Se isso não fosse prazeroso, raramente se faria sexo. Você já parou para pensar? Aqui todo mundo é adulto, eu acho que a gente pode... Você já parou para pensar o que é um ato sexual? É algo extremamente íntimo. Algo extremamente íntimo. Algo que, se você não tiver um
uma saúde bacana, você pode passar doenças, você pode ser vítima de doenças, então é algo assim extremamente íntimo. Então, se isso não fosse algo prazeroso e que acaba deixando que muitas vezes a gente esqueça todas as outras coisas, os perigos, as dificuldades, não teria. Então, olha como a natureza, a providência, ela é sábia nesse sentido. Então, assim, é que é algo... esses dias a gente estava comentando numa outra aula de você pega uma semente, joga na terra, ela germina e gera uma árvore. Você fala, puxa, isso é normal. Será que se um cara chegasse de um outro planeta aqui, ele ia achar normal isso? Então, coisas que para nós são extremamente simples, talvez para outras espécies não fossem. Talvez esse cara tivesse que fazer uma baita de uma engenharia para criar uma árvore, se você está num planeta onde a Terra não é tão generosa, vamos dizer assim, com a nossa. E o sexo, a mesma coisa. Se isso não fosse algo que desse prazer e que, olha aqui, ó, possui zonas psíquicas da sexualidade, né? O ser humano possui zonas que se expressam no corpo espiritual e no corpo físico, né? E aí tem um lugar aqui que ele vai falar como se fosse uma onda magnética, né? Que faz com que a gente se sinta praticamente, como é que eu posso dizer, hipnotizado por esse desejo. Então, é algo que, eu volto a dizer, parece ser algo, muitas vezes, complicado de se falar, mas é algo extremamente simples, que faz parte da nossa vida, que faz com que a gente esteja aqui. E que a cultura, de uma certa forma, tornou algo proibido, tornou um assunto proibido, tornou um assunto complicado, mas que faz parte da nossa vida, da nossa rotina, e que é algo muito bonito. Né? E aqui em cima, eu já vou deixar você falar, Miriam, só um pouquinho. E ele vai falar aqui, olha, a lei da reprodução está aqui em cima. O que é derivada dela? A lei da atração, que é o sexo. Né? E do sexo vai surgir a libido. Né? Então, são leis naturais que vão gerar essa libido, e essa libido vai buscar o sexo, que é algo prazeroso. E esse prazer, cada vez mais, faz com que eu busque isso aí. Vamos começar pela Miriam. Vamos lá, Miriam. Eu acho interessante, muito legal isso que você está falando. Eu acho muito interessante e todas as pessoas que têm problemas com reprodução e adquirir ela de forma natural, que é através do sexo, saber desse processo de expiação, que ela está passando por isso, porque ela está resgatando, por questões de outras reencarnações, a má conduta com relação a isso, né? Por exemplo, provavelmente alguém que abortou demais, alguém que fez alguma coisa relacionada a isso, e daí ela tem um bloqueio nessa reencarnação que ela não pode gerar. E aí vem que é preciso que adote, é preciso, por exemplo, que entre num casamento até que já tenha uma família formada, porque ela não pode gerar, não tem a oportunidade de adotar, e ela vai criar o enteado, mas tudo por um processo expiatório. Eu achava muito interessante que todos tivessem acesso a esse conhecimento, né, que a espiritualidade vem trazer para a gente, né? Olha, o que você está passando é um processo expiatório. Sim. Não é só uma questão do teu corpo. Né? É o todo, é o conjunto da obra, né, Miriam? Isso aí. Fala, Marina. Você cria, né, Marina? Você? Isso, olha a sabedoria da Isso, providência divina, né? Que ele fala aí do vínculo do prazer, né? Com a reprodução. Mas olha a sabedoria maior. A mulher tem prazo de validade, o homem não. Sim. Né? Porque a mulher, ela não fica engravidando sempre, ela termina lá, uns 40, 50, já para. E aí, olha só a sabedoria divina. Ela dá esse outro caminho para a mulher, que é para
a gastar a energia dela para energia cósmica. Ela tem muito mais tempo que o homem para isso. Não é maravilhoso, mulheres? Pensaram nisso? E isso é muito bom, e também talvez porque ela não teria vida útil para... Uma coisa que eu penso, além disso que você falou, também porque a partir de um certo ponto eu não tenho mais tempo para criar um filho. Isso. Né? Então, olha, quando você chega num certo ponto, você não vai mais ter tempo hábil para criar esse filho. Não estamos pensando em 2020, estamos pensando há 5.000 anos. Tá? Então, a partir daqui, você também não reproduz mais. Né? Então, você vê a natureza por todos os ângulos. Essa energia para elevação, para inspiração, para fazer algo tão grandioso quanto a maternidade. Sim. Não é? Isso aí, verdade. Olha só que maravilha. Mas é que assim, as mães, elas estão tendo filho mais cedo, né? Mas também para as mães, a partir dos 40, 50, dá atenção para os netos também, né? Porque os netos adoram, né? A minha avó não foi tão assim, tão nessa questão de ter essa brincadeira com o neto e tudo, né? Eu tive ausência disso, mas eu vejo avós que estão se divertindo com os netos. Porque fazendo coisa que não fazia com o filho, né? Porque com o filho é educação, né? Agora com os netos, vai estragando. Só uma correção, Miriam. Só uma correção. As mulheres estão tendo filho mais tarde, não mais cedo, Sim. né? Mais tarde. Meu segundo filho eu tive com 43 anos. Isso. Poxa, Maria, eu pensei que você tinha 40. Obrigada, Pedro. 34. Pois é, Pedro. A minha primeira filha eu tive com 32 anos e o segundo filho eu tive com 43. É que depende do contexto em que você vive. A minha sobrinha, ela teve o primeiro filho dela com 15 anos. As minhas sobrinhas, todas elas tiveram filho bem cedo, assim, sabe? Com 15, 17, 18. Depende de onde você está, né, inserido na média. Educação. Também. Na média é um pouco mais tarde, né? Mas é claro que ainda existem os dois casos. Pode falar, Pedro. O Chico, né, no Pinga Fogo, né? Aquela resposta dele que eu acho maravilhosa, né, que eu já usei nas aulas. Se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tatibilidade com as mãos, executam trabalhos manuais, nos pés. Se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, o rendimento do bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Eu acho fantástica essa resposta que ele dava no Pinga Fogo, né? Sobre isso que você estava falando, dessa coisa do sexo ter sempre aquela imagem da maçã, né? Lá do Gênesis, né? E você vê que esse Pinga Fogo faz 50 anos, pelo menos, hein? 69, né? Então, mais de 50 anos. Aproveita, Pedro. Ele deixou bem frisado que é o sexo e não a promiscuidade, né? Isso daí ele deixou bem. Sim. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pedro, lê para a gente, por favor. Ok. A finalidade reprodutiva. O sexo é a lei de atração proveniente da lei de reprodução que atua para a formação de todos os seres da natureza. Dessa lei de atração resultam as energias sexuais. A libido e desculpa. energia... Eu acho que já lemos esse, Pedro. Espera um pouquinho, desculpa. É aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Desculpa. Eu também. Despertar altruístico. No mundo nominal, o prazer da união íntima reserva outras funções além da reprodutiva. Primeiramente, o prazer em si. Este, entretanto, é efêmero e tem curta duração. Depois da maternidade, a sexualidade é outro fator de altruísmo. O que se pretende dizer com isso é que ações de caráter interativo entre os seres são despertadas por esses processos psíquicos.
Para que essa vida de relação seja sadia, é importante a inibição dos processos egoísticos e de orgulho. Existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. A paternidade e a maternidade terrestre são sagradas. A faculdade criadora é também divindade no homem. O útero materno é a porta bendita para a redenção dos seres, que não será possível sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. As leis naturais são sábias no sentido de proporcionarem ao homem a vida de relação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os ciclos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Quando a gente pega, por exemplo, aqui e fala por que a sexualidade é um fator de altruísmo, né? Porque através da sexualidade eu vou ter uma interação com as pessoas. Então, por exemplo, através dessa interação eu tenho que me doar, né? Então, olha que interessante, né? Não tem sexo sem interação. E na interação tem que ter altruísmo. Mas, para isso, eu tenho que esquecer do processo egoístico, né? que é o outro lado, né? do altruísmo. E você vai ver que muitas relações, às vezes, não são boas por causa que a gente ainda não conseguiu equilibrar esses dois fatores aqui. E ainda está muito no egoísmo. Então, você vê o sexo na medida certa, né? A sexualidade na medida certa, ela me ensina a ser altruísta, a me preocupar com o outro, né? a ter cuidado com o outro, né? E quando eu só vejo o lado do orgulho, e se a gente vê um mundo desbalanceado em alguns momentos, a gente vai pensar que muitas vezes eu quero só me utilizar do outro para isso, né? Então, por isso que vai dizer que o sexo ele tem que estar com amor junto, senão ele não funciona, né? Se a gente tiver só uma sexualidade muito carregada no egoísmo, ela vai virar somente sexo, né? Agora, quando você tem amor, aí ele vai virar algo mais altruísta. Vai falar também da maternidade e da paternidade, que são sagradas, né? E que, olha aqui, ó, as leis naturais são sábias no sentido de proporcionar ao homem a vida de relação. Você já imaginou se a gente não tem uma vida de relação, aonde que nós estaríamos? A gente falou no início sobre isso, né? Cada um na sua toca, né? Vivendo o seu mundinho e sem que houvesse interação. Então, isso seria muito ruim para o altruísmo, seria muito ruim para a nossa própria evolução. O sexo, portanto, é uma qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres. E é através dele que a gente vai encontrar a harmonia. Tranquilo? Ok. Beleza? Então, vamos lá. Quem que vai ler para a gente agora o 15.6? Vamos lá, Miriam. Virou aqui para você. Amor e sexo. Sexo, aquilo que tratamos até agora, é o prazer da união íntima. Essa função traz outros sentimentos, onde o amor é um deles. O amor aqui tratado tem um sentido mais sublime. É o que se chama doação. O sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja sexo. Novamente, o sexo ou a busca do prazer pelo contato íntimo, despertando um sentimento forte de cunho altruístico. É claro que, num estágio inicial, existe a prevalência do desejo sexual somente.
Em estágios posteriores, o amor vai prevalecendo em relação ao sexo. O momento atual pelo qual passa nosso planeta é preocupante, pois os valores morais sofrem constantes ataques da cultura materialista que defende o amor livre, trazendo assim ideias falsas que fazem nossos jovens confundirem desejo sexual com amor. É necessário orientarmos nossos filhos de que sexo exige responsabilidade, esclarecê-los sobre as leis divinas de causa e efeito, estimular-lhes a pureza das intenções, dizer-lhes que a atração sexual sem amor sincero é paixão passageira, iluminar os cérebros e o coração com a luz do Evangelho de Jesus, que precetua que, quando prejudicamos alguém, estamos realmente ferindo nossa própria consciência. A educação, portanto, é a chave da renovação sexual, pois o caminho seguro da conduta sexual correta está na renovação dos valores morais através da educação, visando como nos ensina Emmanuel, na proibição, não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno, não disciplina, mas controle, não impulso livre, mas responsabilidade. Depois eu quero essa parte para mim, eu não tenho livro, tá? Por favor, eu quero aula. Depois eu te mando o livro, eu tenho esse livro aqui, depois eu mando para você. Eu acho que eu não consigo pelo Zap, mas manda um e-mail para mim depois lá que eu te mando por e-mail, tá bom? Tá bom, obrigada. Gente, eu achei essa parte aqui espetacular, né? O sexo é um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja sexo, né? E quando fala dos nossos jovens aqui, confundir desejo sexual com amor. Olha, eu acho que muitos de nós, eu não quero dizer por vocês, mas eu acho que muitos de nós, ao longo da vida, pode ter caído, né, nesse tipo de confusão. Que muitas vezes, e isso acontece principalmente na juventude, então, eu desejo alguém, então eu imagino que aquilo seja amor. E muitas vezes não é. Por isso que a gente vai ter muitas uniões que não são de sucesso. Porque a gente imagina que aquela atração sexual pode ser amor. E em cima disso, de repente, se casa, se estabelece aí uniões, e depois de algum tempo a gente vai ver que aquilo não tem nada a ver com amor, né? Você quer saber se aquilo era realmente amor? A moça teve lá um filho, engordou uns quilinhos, pronto, agora não amo mais. Então, isso não era amor, isso era só atração sexual. O cara já também não tem mais aquele corpo saradão, ou alguma coisa aconteceu, ou o próprio tempo, né? O próprio desgaste. Então, assim, quantas coisas, né, nesse parágrafo fala. E também aqui que o sexo exige responsabilidade. Uma vez alguém me perguntou o que nós achávamos, a doutrina espírita achava sobre o sexo antes do casamento, né? Que em algumas doutrinas, por exemplo, se fala que não se deve fazer sexo antes do casamento. E aí o que a doutrina nos orienta é que se aquilo for bom e for de consenso, não tem problema, né? Desde que, mas isso não é algo que vá para o lado da promiscuidade. Mas se aquilo for bom para os dois, não tem problema nenhum, se for de consenso para os dois. Né? E muitas vezes a gente vai ver religiões que proíbem, né? Por isso que ele vai dizer aqui, olha, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas o emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Né? Então, aqui eu acho que faz uma síntese muito legal de tudo isso. Mas aonde que eu adquiro tudo isso, se não com maturidade espiritual, moral,
sexual, tudo que for. É através da maturidade que a gente adquire tudo isso. Por isso que é muito complicado. Então, como que eu chego para os jovens que ele está dizendo aqui e cobro desse jovem uma maturidade que ele não vai ter com 16 anos, com 15 anos? Através do quê? Através da formação desse jovem pelos valores do Evangelho. Então, se eu pegar esse jovem lá no berço e tentar trazer esse jovem, por isso que se tem evangelização infantil, por isso que se tem mocidade, né? E o Pedro aí é um dirigente de mocidade. Por quê? Porque isso vai colocando no meu jovem, né, da minha filha, do meu filho, essa responsabilidade. E antigamente, o que se fazia? Era bonito o filho chegar e falar para o pai que ficou com uma porção de menina. Oh, cabra macho, ele é bom. Mas a menina tinha que casar virgem. Né? Então, hoje, aquele que está criando um menino, ele também tem que passar essa responsabilidade para o menino. Né? Que antes não era passada. Você vê que num período curto de tempo, os conceitos mudaram bastante. Né? Então, por quê? Então, é essa maturidade mesmo. Né? A gente tentar passar esses valores para que o jovem ele busque, através do Evangelho, né, um pouco mais de maturidade. O que vocês acham sobre isso? Tranquilo? Sou eu que falo. Eu acho interessante também passar a informação da questão do amor e a paixão. Não que a paixão não evolua para amor, pode evoluir, mas ela pode, mas é aquela coisa, né? Engordou, aí a paixão murcha. Sim. Murcha o relacionamento. E não evolui para o amor, não evolui para o amor, engordou, a paixão já murcha. E aí é onde vem os conflitos, né? Mas não quer dizer que de uma paixão não evolua para o amor. Né? A gente tem que ter essa... Ela começa, né? Começa por aí. E aí mas aí, através dessas ferramentas, né? Da responsabilidade, do altruísmo, e é que isso vai evoluir, né? Beleza. Oi, fala, Pedro. Exatamente. Só para ilustrar, né? Essa coisa dos valores, né? Assim, domínio patriarcal há muito tempo, né? Essa coisa que o Carlos falou, de quando o menino pega todas, é o bambambam, e a menina né, o pejorativo do pejorativo. Realmente essa cultura, né, precisa mudar, porque, na verdade, a gente vê aí uma coisa do respeito, né? Coisa do respeito que você precisa construir em si, jovem, até o trabalho psicológico tem que ser feito. É por isso que a gente bate na tecla, né? Hoje eu tive reunião com o pessoal da evangelização, existe uma briga, às vezes dentro do centro espírita, de espaço, e a gente fala, gente, a gente está no mesmo time, a gente precisa fazer, e eu não tenho como desvincular a pré-mocidade da evangelização, porque é o jardim onde eu fui, um maior número de flores. E mais uma vez a gente insiste. O espírita ele tem muito a mania de confundir a coisa do livre-arbítrio, né? Não, meu filho, vou deixar ele escolher. Não, precisa indicar. Ele pode escolher, lógico, vai ficar adulto, ele vai escolher um dia, mas pelo menos você tem que passar para ele. Se você está no espiritismo, eu imagino que você encontrou no espiritismo as respostas que você buscava. Então você passa para ele esses valores, né? E colocando ele, indicando uma mocidade, uma pré-mocidade. A gente sabe como é que é a molecada. A gente fala tanta coisa e, de repente, eles não pegam, mas vem um professor e fala, vem um profissional e fala, e é diferente para eles. Então, por isso que a gente insiste tanto para que esses valores sejam revistos, né? E a gente entenda que, indo no vulgar, né? Ser galinha não é bom para ninguém. E outra coisa, Pedro, como é que um garoto de 5 anos vai escolher religião? Como é que um garoto de 5 anos vai escolher se tem... Eu escuto esse tipo de absurdos aí. Eu frequentei durante muito tempo a escola de paz,
E a gente ouve esse tipo de coisa. Meu filho tem 8 anos e ele não vai na evangelização infantil porque eu tenho que dar livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio para um moleque de 8 anos. O dia que ele for adulto, ele vai escolher a religião dele. Ninguém está impondo nada. Né? Evangelização é a questão moral. Então, se for o livre-arbítrio, o moleque não quer ir na escola, quer ficar jogando videogame, você fala, beleza, então não precisa ir, fica jogando videogame. Né? Então, e não é assim que funciona. Então, isso faz parte da formação da pessoa. O dia que ele for adulto, ele escolhe o que ele quer ser. Né? Mas é que a gente confunde muitas vezes e se esconde atrás disso. Muitas vezes eu não tenho domínio, eu não consigo convencer, não é impor, é convencer o meu filho a fazer aquilo, ou até eu, às vezes, não quero acordar cedo para levar ele na evangelização infantil, eu falo, não, ele vai arbítrio, mas não é nada. Esse mesmo garoto, ele acorda e vai para a escola todo dia, entendeu? Então, é a gente tentar passar mesmo os valores, né, para o filho, porque depois a gente vai sentir lá na frente as consequências disso. O filho pode ser o bam, como você falou, pode ser um cara formado que tem um salário muito bom, só que esse cara, será que ele vai ser motivo de alegria, de orgulho? De repente o cara ganha milhões, mas é um cara que não tem ética, que não tem moral, né? Então se pensar muito, né, nessas coisas. É o que você falou naquela na preleção que eu estava na semana retrasada, se não me engano, no Ismael, né? As pessoas são admitidas nos empregos por motivos técnicos, né? Ou seja, competência, e são demitidas por motivos morais, né? Muitas vezes. Isso aí. Já que você está falando aí, Pedro, fala para nós sobre o sexo dos espíritos. Ok. Os espíritos têm sexo? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Não como entendeis, pois os sexos dependem dos organismos. Ao admitirmos que os espíritos sejam criados um a um pela própria divindade e tendo sua duração infinita, descartamos o processo reprodutivo. Logo mais à frente, em outra questão, Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode, uma nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. A consequência disso é que os espíritos apresentam características mais ou menos masculinas ou femininas. Kardec finaliza as questões dizendo: como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, nos oferece provas, deveres especiais e a ocasião de adquirir experiência. Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que sabem os homens. Eu acho espetacular isso. Se eu quero ser um espírito evoluído, como ser evoluído, sim, mas eu só sei o que os homens sabem. Então, você não é um espírito evoluído. Né? Porque cada um vai passar por necessidades, por provas, por momentos diferentes. Né? Então, aqui, ele só vem dar uma reforçada. Né? São os mesmos espíritos, eles apresentam características mais ou menos masculinas ou femininas, como a gente tinha falado no início. Ele tem aquela característica do gênero e a necessidade da gente poder beber nas duas fontes. Portanto, é claro que, pelo que se entende, primeiro encarna a mulher, depois que está mais aprimorado espiritualmente, aí começa a encarnar como homem, né? Que os homens são mais evoluídos espiritualmente do que as mulheres, né? Como vocês sabem. Né? Então, vocês podem ficar tranquilas que no futuro vocês vão encarnar ainda como homens. Ih, vai apanhar, hein? Eu só estou vendo a cara da Miriam ali, falando, meu Deus. Me lembrou uma frase antiga de um vizinho que falava para o meu pai: prenda suas cabritinhas que meus bodes estão à toa. Meu pai tinha 11 filhos, 5 mulheres. Depois que veio os homens, né? Ele tinha envolvido essas abobrinhas. E hoje tem muito pai aí pagando pensão, muito avô pagando pensão alimentícia por causa que o bode dele não assumiu o que tinha que assumir. Né? Então, é diferente o jeito. Né? Todos aqueles que não têm esse conhecimento nosso, a maioria tem essa mentalidade, a maioria tem essa mentalidade. De prenda suas... as cabras aí, né? É cabra, né, Maria? Que os cabritos estão surdos. Essa parte que o Pedro leu foi uma
foi uma parte no meu estudo que eu fiz lá no Anjo Ismael, né, do aprendiz do Evangelho, que me deu um fôlego, sabe, para continuar o curso, porque no primeiro eu desisti. No primeiro eu desisti porque eu não estava conseguindo processar a ideia de algumas coisas que me bloqueavam e me deixava assim triste com relação à mentalidade que eles tinham nessas questões da sexualidade mesmo, sabe? E assim, aí eu me sentia um peixinho fora d'água. Mas na segunda vez que eu fiz com a Silvana que eu fiz, eu já consegui segurar mais essa minha ansiedade de querer falar as coisas, né? Porque eu queria falar e eu tinha que ficar quieta. Mas essa parte aí, ela me deu um ânimo total para eu ir até o final. Eu só não consegui fazer o colegial, receber a carteirinha de discípulo de Jesus, porque eu ainda não conseguia falar, né, as questões que me bloqueavam pertinente à sexualidade, né? Então, daí eu não passei não recebi a carteirinha, porque eu não conseguia, eu me bloqueei ali. Mas essa parte aí, ela me deu uma acendida, assim, sabe? Porque eu falei assim, entender que a gente tem essa pluralidade, né? Entender que a gente tem essas experiências e que é normal para a espiritualidade a gente passar por um processo expiatório como homossexual. Para a espiritualidade é normal isso. A gente é que não entende ainda no processo. E eu tenho que respeitar as pessoas que não têm essa mentalidade. Eu tenho que respeitar. Eu não posso agredir elas me impondo. Não, eu sou homossexual e você tem que me aceitar. Eu não posso ser assim. Porque daí cai na empatia, né? Cai na empatia. Mas você vê, por isso que hoje a gente está se confrontando com o mundo e com as diversidades que existem nele e aprendendo todos a respeitar, porque se criou meninas vestem rosa, meninos vestem azul, então se criou esses modelos e aí a gente vai em cima disso. E o cara que a menina que tiver de azul está errado, entendeu? Então a gente tem que quebrar paradigmas. O que a filosofia faz? Ela nos convida a quebrar esses paradigmas, né? E ter um entendimento diferente do mundo. Aqui ele vai falar de algumas características, né, que seriam um pouco mais femininas, como doçura, paciência, e outras que são e outras do homem, como coragem, ímpeto, liderança, né, e que vão fazer com que os dois possam se complementar, né, os dois gêneros possam se complementar. E ele pergunta aqui, com que objetivo a mulher é mais fraca fisicamente do que o homem? Né? E ele responde, por causa das funções que devem ser diferentes. Né? A gente sempre tem que se lembrar que está falando de um mundo lá atrás, tá? Não está falando em 2022. Tá? Mas para que aquelas funções fossem mais bem delineadas, né? E cada um ficasse mais ajustado, né? Aquilo que deveria fazer. Assim, uma legislação, para ser justa, deve consagrar aqui a igualdade de direitos entre homem e mulher. Então, os dois têm que ter os mesmos direitos, mas as funções seriam diferentes. Hoje a gente vê que já essas coisas começam essa linha começa a diminuir um pouco, né? É uma linha mais tênue hoje, mas ainda existem funções, né, que são mais específicas. Cada dia menos, mas ainda existe, né? E aqui algumas que eu acho que talvez a gente já esteja perdendo um pouquinho, né? Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. Eu penso que hoje isso já começa a se misturar um pouquinho e talvez a gente vai encontrar um pouquinho mais de sensibilidade em homens, né? E um pouco de outras características, né? Como coragem e outras coisas nas mulheres. Então, a gente vê que vai havendo uma evolução até que a gente consiga chegar, né? Num ponto.
A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua subjugação marcha com a barbárie. É claro, né, que no mundo evoluído, a gente vai ter os dois, homem e mulher, caminhando aí juntos, né, sem... E hoje já acho que já está muito próximo disso aí. E aqui, o que eu acho que vale a pena a gente frisar é essa dialética aqui, né? O que é dialética? A gente lembra lá do Hegel, né? Tese, antítese, síntese. Então, o espírito, ele acaba tendo essa evolução também de forma dialética, né? Uma hora mulher, outra hora homem, até chegar num ponto onde ele conseguiu captar tudo aquilo que é importante dos dois, né? Então, isso é bacana a gente entender. Né? Você leu esse tópico aí? Esse aqui? Acho que não, né? Você já está explicando. Não li. A gente está indo por causa do nosso horário aqui. Então, a gente está pegando aqui aquilo que é mais importante, tá bom? Então, essa dialética que é importante a gente entender, né? Que à medida que a gente vai... Eu pego coisas de um lado, pego coisas de outro, né? E vou chegando. E aqui, olha que interessante, ó. Esse último parágrafo, né? Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O que está escrito? O que é isso aqui? Ó? É lá em Lucas, capítulo 20, 30 a 35. Então, aqui seria mais ou menos o que iria acontecer, né? Uma profecia do que poderia acontecer. Um mundo evoluído, né? Um mundo lá do futuro, eles não se casam nem se dão em casamento, ou seja, você chegou num ponto onde não tem mais distinção entre sexo, entre gêneros. Então, nós somos todos iguais. Então, num mundo evoluído, não ainda no próximo que está vindo, regenerador, mas lá nos mundos bem evoluídos, crísticos e tudo mais, aí já não teria mais mesmo distinção, porque são todos espíritos evoluídos e com essas características, né, dos dois. Beleza? Tranquilo? Mas esses seres já estão vindo, né? São os espíritos de alta envergadura. Não, então, é lá na frente. Já tem lá aqui. na frente. Mas não tem aqui ainda? Eu acho que ainda... Está em poucos porque números, não tem né? alguns, Se tiver... alguns que não se casam, não se dão em casamento. Mas aqui... Aí acho que é um processo expiatório. Mas aqui ele está dizendo que lá nesse futuro não vai mais existir isso. Né? Ou seja, aqui ele está usando uma metáfora, né? Como quem quer dizer, olha, não vai ter mais esse negócio de casar ou não. Né? Porque vão ser todos iguais, né? Espíritos evoluídos. Então, não vai mais ter homem, não vai ter mulher. Então, por isso que é uma tendência mesmo. Isso existe no mundo evoluído. Nos mundos evoluídos. Mas, de repente, eles podem cair aqui e passear por aqui também, mostrar que isso existe. No outro mundo. Hoje, o que a gente tem são pessoas que optam por não casar. Assim como tem pessoas que optam por não ter filho. Mas talvez não ainda por estarem nesse nível de evolução. Aí eu tenho que pensar se eu estou optando por isso, por que eu estou optando por isso? Pode ser por evolução, mas também pode ser por egoísmo. Eu posso dizer assim, olha, eu não quero ter filhos. Beleza, mas por que você não quer ter filho? Mas não vamos esquecer o filho, vamos falar só do relacionamento aqui, do casamento. Então eu posso dizer, eu não quero casar. Mas por que você não quer casar? Pode ser por egoísmo também. Entendeu? Pode ser por extremo altruísmo ou por egoísmo. Então, hoje ainda se mistura. Mas lá num futuro, num mundo evoluído, por que não tem mais casamento? Porque não tem mais essa relação homem e mulher. Porque vai ter o quê? É a junção, a união, a fraternidade entre os espíritos. Entendeu? Então, todos, né, no mesmo objetivo. Ô, Carlos, tem um filme de extraterrestres que no mundo, né, no mundo de outro planeta, eles não têm a sexualidade para reproduzir, não é na sexualidade.
cientificamente mesmo que eles fazem a reprodução, eles não têm a necessidade de se reproduzir através do sexo. É um filme que fala, eu não sei o nome do filme, mas é sensacional. E eles só se alimentam de frutas aqui, quando eles vêm passar por uma experiência nesse mundo que a Marina fez o questionamento. Quando eles vêm aqui passar por essa experiência, eles têm até a questão da alimentação deles, ele é diferente. É só de... Claro que ele vindo aqui, ele pode experimentar a sexualidade. Eu acredito que ele venha experimentar a sexualidade, mas no mundo dele, lá no outro plano, eles não têm essa necessidade de... Porque a gente passa por vários planetas, né? Não é só no nosso. Eu acho que alguém estava citando a professora Lucilena, ela estava dizendo, nessa palestra que eu coloquei no grupo, que quando você, por exemplo, através da música que você ouve, você atrai, né, os afins, mas mostra um pouco daquilo que você é também. Né? Então, você estava falando, não teve como eu não imaginar, embaixo daquela árvore da Marina, tá? A gente dançando sofrência, comendo churrasco, e com uma sexualidade desvairada, né? Sem limites. Então, isso é muito próprio de um mundo, né, Marina? De um mundo onde não existe ainda uma evolução espiritual. Né? No mundo mais evoluído, o que a gente vai estar fazendo embaixo daquela árvore lá? Vai estar ouvindo boa música, vai estar, né, num outro ritmo, comendo alimentação mais frugal, filosofando. Né? Então, assim, é só a gente pegar um retrato do que acontece no planeta Terra, a gente consegue pegar, na média, o nosso nível de elevação espiritual. Né? Você matando bicho para comer, sabe? Fazendo sexo somente pelo prazer, sem pensar no amor, né? Sem responsabilidade por nada, falando mal da vida dos outros. Então, imagina, olha onde nós estamos. Nós temos um longo caminho a percorrer. E como que a gente faz isso? Pode falar, Pedro. Não, e se a gente pensar, a gente usa praticamente nossos aparelhos excretores, né? Para fazer essa reprodução, para fazer esse sexo, né? Sem querer menosprezar, mas vamos dizer, por onde sai o lixo do nosso corpo, e a gente fica próximo ali, né? O nosso aparelho sexual. Eu acho que já também, isso é um pensamento meu, né? Pode discordar à vontade, mas eu já penso que é um reflexo também do planeta que a gente vive, da condição que a gente está. Sim. E por isso que eu falei no início que, se não fosse pela libido, pelo desejo que é colocado, dificilmente se faria sexo, justamente por isso. Eu não quis ser tão claro e você foi agora. Né? Porque, assim, é algo que, se você realmente não tivesse o desejo, a libido, não faria. Se hoje a gente não quer nem pegar na mão das pessoas, você calcula, né? Se você vivesse num mundo onde não houvesse libido. Né? Então, no mundo mais evoluído... Pedro foi pesado, hein? Foi pesado. O bebê sai por baixo. É um Pedro, mês sem sexo agora, no mínimo. Pedro, mas eu quero falar uma coisa para dar uma diminuída nesse pensamento, porque a gente ainda não pode, não deve falar dessa forma assim, para as pessoas que estão passando por esse processo. Para mim está fácil, então, se for pensar assim, porque eu estou passando por uma experiência, né, na minha questão desafiadora, na minha questão da sexualidade, mas está fácil, porque, por exemplo, isso para mim não vai causar constrangimento, mas para um homem masculino que está passando por essa experiência, já causa constrangimento para ele. Mas o nosso processo expiatório nessas questões vai causar desconforto mesmo, não tem jeito, entendeu? Então, assim, no livro da Hermance, Reforma Íntima Sem Martírio, ela fala muito sobre isso, que a gente, por exemplo, uma pessoa que tem uma experiências como assassino, em várias reencarnações, até ele maturizar isso daí, até ele sublimar essa má tendência dele, ele vai passar por várias reencarnações fazendo isso até que chegue na última, ele vai superando, e na última ele já não faz com tanta
transparência, né? Porque tem gente que é assassino e mata e fala, entendeu? Ó, usei isso, usei aquilo e fala. Vai chegar uma existência que ele já vai fazer isso mascarando. Ninguém vai saber. Ele vem, faz numa reencarnação e ninguém sabe. E se acontecer de for pego, que nem no caso dos Nardones, ele vai mentir até o final. Ele fez, mas ele vai mentir. Mas só que por toda essa experiência que ele está passando, todo esse sofrimento que ele está passando, enclausurado, preso, sendo humilhado socialmente, na próxima, provavelmente ele já se elevou muito, 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 muito. Deu para entender? Sim, sim. Não, sem dúvida, Miriam. Só para terminar, né? Existem a gente, ao longo da vida, vai desenvolvendo alguns pensamentos e a gente imagina isso. Então, quando você assiste um filme bobinho, Barbarella, né, década de 60, você via os seres humanos, os seres, né, se reproduzindo com um toque de mão, né, apenas ali. Então, que ele já explica, né? Não, a gente já tem uma outra forma de reprodução, você vai utilizar isso. Eu tenho outro, é lógico, a Maria Lira já viu fazer vibração, então, cada público a gente leva uma informação de uma forma, né? E às vezes a gente discute, né, sobre algumas aulas da Escola de Aprendizes, né? É lógico, existem pensamentos que a gente tem que a gente guarda para a gente ou que a gente conversa ainda num determinado ciclo. Mas, assim, alguns pensamentos, algumas coisas que a gente vê por aí, como é o próprio caso, a gente conversa com as pessoas sobre família, né? Quando você estuda as obras espíritas, a gente vê que, de repente, a família ela é um dispositivo utilizado no planeta que a gente precisa para utilizar essa família para reconciliar e para evoluir. Mas eu acredito que, num futuro, nós não vamos precisar, de repente, de uma família, porque você vai ter uma sociedade, né, que nem K-Pax, né, o filme K-Pax. Você vai ter uma sociedade em que todos respeitem as crianças, todos respeitem a todos, em que você não precisa ter só uma célula cuidando ali maximamente das pessoas, né? A sociedade em si já vai ser consciente disso. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Talvez o reflexo ainda do que é a Terra, ainda do que somos nós, sejam algumas coisas que estão ali intrínsecas nesse processo nosso de reprodução, de amor, que a gente ainda precise dessas ferramentas, precise dessas formas de acesso para a gente evoluir. E acredito, sim, em próximas encarnações, em próximos mundos, e isso independente da sexualidade de cada um, né? Eu estou falando de forma até geral. Eu acredito que em muito pouco tempo, né, 200, 300 anos, a gente já vai ter uma consciência um pouco melhor de tudo isso. Espero que tenha sido claro, se não pode ficar à vontade. Beleza, tranquilo. Deixa eu ler a conclusão aqui, para a gente poder fechar nosso horário, já foi. Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida, que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade da sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Ao invés da educação sexual, pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Os desregramentos sexuais têm sido a principal causa das ruínas morais, sociais e econômicas através dos tempos e da história. A condição sexual de cada um reflete a condição afetiva e moral na qual se encontra momentaneamente. Quando o homem compreender e bem dirigir suas potencialidades sexuais, não haverá mais fome, enfermidades incuráveis, misérias, ganância, autoritarismo, incredulidade e indiferença diante das leis da natureza estabelecidas por Deus. É claro que quando o homem compreender e bem dirigir suas potencialidades sexuais, ele vai estar desenvolvido
né? E ele não vai mais permitir que haja tudo isso que é colocado aqui. Beleza? Tranquilo? Uma aula relativamente densa, né? E que toca na ferida aí, né? De algumas coisas que a gente acaba muitas vezes ficando aí, né? Deixando e não comentando principalmente no meio espírita, né? Então é importante a gente tentar tirar um pouquinho mesmo desses rótulos aí, né? E entender um pouco melhor que hoje a gente vive muito de acordo com a nossa situação. Então, se a gente hoje observa o mundo que a gente vive, observa a nossa sociedade, a gente consegue ter um retrato da nossa atual evolução. Mas eu não quero desanimar você, não. A gente já teve muito pior, viu? A gente já teve dias piores. A sociedade vem caminhando e a gente está num crescente. Aí eu acho que num prazo relativamente curto, aí, talvez alguns séculos, aí, a gente já tem uma sociedade bem mais interessante. Quem que faz encerramento para a gente? Eu faço. Quer que eu faça? Ah, faz, mas... Beleza, então. Vamos acalmar a nossa mente. Estamos aqui reunidos, né, em busca de conhecimento, altruísmo, né, visando uma vida plena. E agradecemos ao Mestre Jesus por essa oportunidade, aos nossos mentores individuais e aos mentores, né, do curso, os que idealizaram a ideia magnífica de aprendizado. E só temos a agradecer mesmo aos nossos mentores espirituais, do lado de cá e do lado de lá. Que tenhamos um ótimo final de semana, uma boa noite de sono, que tenhamos compreensão, amor e fraternidade, primeiramente com a gente, depois com o próximo. E sem caridade não há salvação. Boa noite. Amém. Beleza, gente? Uma boa noite. Bom final de semana a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Muita boa paz noite. e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, Carlos. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Pedro. Tchau, Tchau, Maria. gente. Tchau, Obrigado. bom fim de semana. Tchau. Tchau. Sensacional sua aula, viu? Parabéns. Deus abençoe todos nós. Amém. Amém.